Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o nosso assunto é Hemicordata, o primeiro grupo que a gente vai estudar de Deuterostômia. Então vamos lá! Vem aprender bio comigo? Hemicordata é um grupo bem pequeno, caracterizado por animais vermiformes, marinhos, bentônicos, ou seja, que vivem associados ao substrato, são sedentários, ou seja, que se movimentam pouco, ou completamente sésseis, que ficam parados ali durante quase toda a vida. Eles podem também, nesse caso, quando forem sésseis, viverem em tubos que são secretados por eles próprios. Aqui a gente tem algumas imagens que mostram pra gente alguns desses organismos que representam os Hemicordata. Vamos ver agora um pouquinho em detalhes algumas características desse grupo. Vamos começar pelas relações filogenéticas. Como eu acabei de falar, Hemicordata está dentro do grupo dos Deuterostômia. E de acordo com as hipóteses filogenéticas mais recentes, ele é colocado como o grupo irmão de Echinodermata, que é representado aqui por esse ouriço do mar. Assim, esses dois grupos, Hemicordata e Echinodermata, formam um grupo que chamamos de Ambulacraria. Apesar de hoje essas relações evolutivas estarem bem mais claras, devido à junção de estudos morfológicos e moleculares, nem sempre foi assim. Os Hemicordata já foram alvo de diversos estudos sobre relações filogenéticas. E logo que eles foram descobertos, já se evidenciou que esse grupo teria alguma relação evolutiva com os Chordata. Daí o próprio nome Hemicordata. Hemi significa metade, meio, e corda, uma referência à notocorda. Então esses organismos receberam esse nome porque tinham algumas características que lembravam algumas características dos cordados, um grupo que também pertence aos deuterostomados, representados aqui nessa filogenia por esses três outros grupos, os vertebrata, os urocordata e os cefalocordata. Mais para frente, a gente vai estudar em mais detalhes todos esses grupos. Hoje, especificamente, nós vamos começar falando dos Hemicordata. E na próxima aula, nós vamos falar sobre os Echinodermata. A primeira coisa que nós precisamos saber sobre a sistemática dos Hemicordata é que eles são divididos em dois grandes grupos, os Enteropneusta e os Pterobranchia. Nós vamos ver agora em detalhes as diferenças entre esses dois grupos. Vamos começar pelo subfilo Enteropneusta. Eles são conhecidos como acorn worms, ou seja, vermes bolota, em referência à sua aparência morfológica. Esses organismos são considerados solitários, porque não formam grupos que convivem durante a sua vida. Eles são animais que vivem de maneira isolada uns dos outros. Esses animais são considerados animais lentos e, de maneira geral, são considerados como sedentários, porque ficam a maior parte do tempo parados. Eles vivem em galerias em formas de U que eles cavam ou sob pedras. Aqui nessas imagens, a gente consegue observar alguns exemplares desse subfilo. Nessa imagem aqui, a gente consegue perceber que eles são capazes de cavar esses túneis em U, nos quais eles ficam protegidos e em busca de alimento. Aqui nesse vídeo, a gente consegue perceber a presença de um desses animais associados ao substrato. Por isso que esses organismos são considerados bentônicos. Observe que ele está associado a algumas rochas e areia. Esses animais, chamados de verme-bolota, são caracterizados por ter esse formato de corpo aparentemente alongado, geralmente com a região anterior mais em forma de uma bolota. É por isso que eles recebem esse nome. Vale a pena ressaltar novamente que esse grupo é característico por ter animais sedentários. Então esses organismos se locomovem muito pouco. Vamos agora para algumas características morfológicas desse grupo. Eles são caracterizados por ter o corpo dividido em três partes. A primeira dessas partes é a parte mais anterior e recebe o nome de probóscide ou prossomo.
é a parte mais ativa do animal. Ela procura ativamente e coleta alimento. Além disso, ela também é responsável por cavar as galerias em forma de U em que esses organismos vivem. E isso ocorre por meio de movimentos peristálticos. Percebam que nessa região do prossomo, ou seja, da probóscide, é onde está a boca e também outros órgãos importantes, como por exemplo o rim e o coração, que apesar disso são poucos desenvolvidos. A segunda porção do corpo desses organismos recebe o nome de colarinho ou mesossomo. E no caso desses animais aqui, é considerada uma parte bem curta do corpo. Por fim, a última parte desses organismos é chamada de tronco ou metassomo e é considerada a porção mais longa do corpo desses animais. Observe aqui esse enteropneusta. Como acabamos de falar, a região do prossomo é a região mais ativa do animal e é ela que é responsável por cavar as galerias onde eles vivem. Observe aqui esse animal removendo o substrato para que ele possa se esconder embaixo de pedras. Aqui nesse outro vídeo nós conseguimos ver exatamente a mesma coisa. A região anterior, chamada de probóscide ou prossoma, é responsável por cavar o sedimento. Aqui também fica evidente a região do colarinho, que é a região intermediária entre a região anterior e a região posterior. Nesse grupo aqui, ela é bem curta. E por fim, todo o restante do animal corresponde à porção do metassomo, a região mais posterior do corpo. Observe aqui a região anterior da probóscide ou prossoma fazendo a remoção do substrato, cavando para que esse organismo possa se alimentar e também fazer os tubos onde ele pode habitar, viver. Esse grupo é caracterizado por apresentar uma alimentação a partir de matéria orgânica presente no substrato. Alguns deles são capazes de capturar material em suspensão a partir da probóscide, que é a região anterior do animal. Nessa região anterior, na boca, existem cílios que facilitam a deglutição do alimento por esses organismos e também facilitam o fluxo de água no interior do corpo do animal. Por viverem em galerias em forma de U, é bem comum observarmos imagens como essa, em pelo menos uma das saídas dessas galerias. Isso acontece porque esses organismos vão cavando e se alimentando do sedimento, ao mesmo tempo que vão eliminando as suas fezes em uma das saídas dessa galeria. É o que a gente consegue ver nesse vídeo aqui. Esse vídeo está bastante acelerado, então não é exatamente assim que acontece na realidade. Mas aqui nós conseguimos observar a saída da galeria de um desses enteropneusta. Observe que o que se forma aí é um amontoado de fezes, que já foi digerido então por esses organismos. Assim, esses organismos representam ecologicamente o que as minhocas e outros anelídeos representam nos ambientes terrestres, porque eles conseguem fazer a reciclagem de matéria orgânica presente no substrato. Na parte anterior do tronco, esses organismos apresentam um sistema faríngeo, que é caracterizado por ter uma fileira de poros que se conectam por meio de fendas faríngeas. Apesar de existirem essas fendas, não existem brânquias nesses organismos, sendo que as trocas gasosas ocorrem diretamente no epitélio da faringe e mesmo na superfície do corpo. Para finalizar, vamos entender um pouco sobre o sistema reprodutor desses animais. Eles são organismos dioicos, ou seja, apresentam sexos separados. Existe uma fêmea e existe um macho. Nesse caso, eles apresentam uma reprodução sexuada. Apenas uma espécie conhecida apresenta reprodução assexuada. Eles apresentam um desenvolvimento indireto, ou seja, existe a formação de uma larva, que a gente consegue ver nessas imagens que estão rolando aqui embaixo.
Essa larva recebe o nome de tornária e ela é uma larva ciliada muito parecida com a larva dos Echinodermata. E essa é uma das principais características que fazem com que esse grupo forme um grupo irmão lá com os equinodermos, formando o grupo denominado Ambulacraria. Acabamos de ver esse primeiro grupo, chamado de Enteropneusta. Mas já falamos que os Hemicordata também incluem um segundo grupo, chamado de Pterobranquia. Ptero significa asa e brânquia é uma referência à própria palavra brânquia, devido a essa estrutura aqui da região anterior desses organismos parecerem uma brânquia. Os Pterobranquias são organismos bem pequenos. A maioria deles está entre 1 a 7 milímetros de comprimento. A gente consegue ver alguns deles aqui desenhados nessa imagem ao lado. Eles também são organismos sedentários, ou até mesmo sésseis. E a maioria deles vive em colônias, em tubos que são secretados por eles próprios, crescendo a partir de reprodução assexuada. Ou seja, a partir de um organismo começam a surgir outros organismos que permanecem unidos por meio dos seus corpos e por meio desses tubos que são secretados por eles. Apesar desse tipo de reprodução ser a mais comum, é possível também ocorrer reprodução sexuada nesse grupo. Eles também apresentam o corpo dividido em 3 partes. Também temos aqui um prossomo ou uma probóscide, que é bem reduzido nesse caso, bem diferente dos enteropneustas. Nesse caso, o prossoma é uma placa, também chamada de disco pré-oral ou escudo cefálico. Seguindo essa placa, nós temos a presença da segunda porção do corpo desses organismos, chamada de mesossomo ou colar. É lá que está a boca e onde partem de 2 a vários braços com tentáculos, formando essa estrutura que é bastante característica e que deu nome a esse grupo. Por fim, nós temos o metassomo, que de maneira geral está interno ao tubo secretado. Esse metassomo forma o tronco e também um pedúnculo, que une os organismos de uma mesma colônia. Aqui nós conseguimos observar um Pterobranquia mantido em aquário. Por enquanto, a gente só está visualizando o tubo que é secretado por ele. Mas observe que a região dos tentáculos, presente ali no colar, começa a ser exposta. Até que ela sai completamente do tubo. Nesse caso aqui, nós não conseguimos observar o prossomo, porque, como já falado, é uma região bastante restrita e pequena. A maioria dos Pterobranquia é suspensívoro, ou seja, alimenta-se a partir de material em suspensão. E são justamente esses tentáculos que capturam o alimento com o auxílio de um muco que eles secretam. Esse muco ajuda na aderência dessas partículas de suspensão que são transportados por meio de batimento ciliar até a boca. Acabamos de conhecer então os Hemicordata, que são divididos nesses 2 grupos, os Enteropneusta, os vermes em forma de bolota, e os Pterobranquia, que são esses animaizinhos diminutos que vivem em colônias. Esse é só o começo dos nossos estudos sobre a biologia dos deuterostomados. Nós vimos por enquanto esse grupo aqui, os Hemicordata. Logo mais, nós vamos entender um pouco mais sobre os Echinodermata. Então fique atento e assista também a próxima aula. Até mais! Se você quer saber ainda mais, assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.